Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Daniele e sou professora do terceiro ano da Rede Futuro VIP. Usamos a adição quando temos a ideia de juntar quantidades para achar um total. Quando armamos o cálculo da adição, não podemos nos esquecer de colocá-los na ordem correta. Vamos observar essa organização através do quadro de ordens, onde deveremos posicionar os algarismos do número no seu devido lugar. Então, prestem bastante atenção. Observem. Titia encomendou as seguintes gostosuras para a sua festa de aniversário. Crianças, titia encomendou muitas coisas gostosas mesmo. Vejam só, 150 brigadeiros, 95 beijinhos, 1.230 salgadinhos fritos e 950 salgadinhos assados. Qual o total de doces que ela encomendou? Construímos o quadro de ordens para facilitar a organização do número. Observem que no quadro de ordens, cada algarismo ocupa uma ordem e todos estão localizados corretamente. Unidade, dezena, centena e até mesmo a unidade de milhar, que não utilizaremos neste quadro. Então, prestem atenção, pois devemos organizar os algarismos dos números assim: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar. E concluímos assim a adição. Veja. Agora que os números estão bem organizados no quadro de ordens, podemos fazer a adição. Então, vamos lá. Sempre iniciando pela ordem da unidade. 0 mais 5 é igual a 5. 5 mais 9, 14. Não posso colocar o 14 porque ainda tenho a ordem da centena para somar. Então, eu coloco 4 e sobe 1. Vamos lá. 1 mais nada, 1. Com 1 que foi 2. E atenção! Devemos lembrar sempre que, quando a soma de uma ordem for maior que 9, devemos colocar o algarismo da unidade no total e adicionar o algarismo da dezena na ordem a seguir, como fizemos. Subtrair é o mesmo que diminuir, tirar,
separar, comparar, e com a subtração também podemos descobrir a diferença entre quantidades. Vamos usar a subtração para calcular a diferença entre doces e salgados. É importante fixar que na subtração só podemos diminuir ou tirar de um número maior. E atenção! Do mesmo jeito que organizamos os algarismos na sua devida ordem na operação da adição, também devemos organizá-los na subtração. Então, o maior número ficará em cima, que é o minuendo, e o menor embaixo, subtraindo. Para subtrair um algarismo do outro, devemos sempre observar se o algarismo do minuendo é maior que o algarismo do subtraendo. Caso o algarismo de cima for menor, deveremos solicitar uma dezena do algarismo da ordem ao lado. Assim temos, novamente, utilizando o quadro de ordens para organizar o número. Vamos lá, iniciando pela unidade. 0 menos 5. Olha aqui, o algarismo 0 é menor do que o 5, então não tenho como subtrair. Deverei solicitar uma dezena da ordem ao lado, que no caso aqui eu tenho o algarismo 8. Então, darei uma dezena para o 0 e ficará 10. 10 menos 5 é igual a 5. Agora, o 8. O 8 doou uma dezena lá para o 0, então ele não é mais 8. Ele agora vale 7. 7 menos 4 é igual a 3. Continuando. 1 menos 2, novamente. Não posso, porque 1 é menor do que 2. Então, deverei solicitar 1 da próxima ordem, que no caso aqui é a unidade de milhar. Então, darei para a centena, que ficará 11. 11 menos 2 é igual a 9. E o 2, como doou 1 para a centena, ficará valendo de 1. 1, não tenho nada para tirar, permanecerá 1 mesmo. Então, essa diferença, entre a quantidade de doces e salgadinhos é de 1935. Algoritmo da multiplicação e operações inversas entre multiplicação e divisão. O algoritmo da multiplicação obedece à seguinte ordem: fator vezes fator, que é igual ao produto. Vamos realizar agora uma multiplicação através do algoritmo. Vamos lá. Agora que nós já montamos, nós já armamos o algoritmo, podemos fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E os termos do algoritmo da multiplicação
também recebem nomes. Vamos relembrar. Primeiro vem o multiplicando, depois multiplicador e, por fim, o produto. Operações inversas entre multiplicação e divisão. Da mesma forma que adição e subtração são operações inversas uma da outra, a multiplicação e a divisão são operações inversas também. Veja o seguinte exemplo. 3 vezes 821. Vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Agora, usaremos a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, para conferir se nós fizemos o cálculo correto. Para fazer a operação inversa da multiplicação, para armarmos o algoritmo da divisão, devemos utilizar o produto dessa multiplicação e dividir pelo multiplicador. Então, faremos 2.463 dividido por 3. Para iniciar essa divisão, devemos observar se o primeiro algarismo é igual ou maior do que o divisor. Nesse caso, não é, porque 2 é menor do que 3. Então, deveremos iniciar a divisão pelo número 24. 24 dividido por 3 é igual a 8, porque 8 vezes 3 é igual a 24. 24 menos 24, 0. E a divisão ainda não acabou. Ainda tenho outros números para dividir. Abaixo 6, ao lado do 0, e faço a divisão. 6 dividido por 3 é igual a 2, porque 2 vezes 3 é igual a 6. 6, para chegar a 6, eu faço 6 menos 6 é igual a 0. Continuando, pois eu ainda tenho o número 3 para dividir. Coloco 3 ao lado do 0. Como 3 é igual a 3, eu posso continuar a divisão normalmente. 3 dividido por 3 é igual a 1, porque 1 vezes 3 é igual a 3. 3 menos 3 é igual a 0. Encerro a conta, pois não tenho mais números para dividir. E, para saber se o cálculo da multiplicação está correta, através desta operação inversa, eu observo o número do quociente. Se for igual ao multiplicando, significa que nossa continha está correta e o quociente foi 821. Então, a nossa multiplicação está corretíssima. Medidas de comprimento. O metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro são medidas de comprimento padronizadas. Para medir com precisão, utilizamos diversos instrumentos como fita métrica, trena, metro articulado e a régua. Então, vamos lembrar quais são as unidades de medida adequada para cada caso. Utilizamos o milímetro para medir coisas bem pequenininhas, como os comprimidos, por exemplo. Usamos o centímetro para medir coisas um pouco maiores,
como os cadernos, as canetas, os livros. Já o metro é utilizado para medir terrenos, o tamanho de um cômodo, o tamanho de um móvel e também para medir pequenas distâncias. Já o quilômetro, esse sim, nós usamos para medir grandes distâncias, como a distância de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Embora utilizamos determinada unidade de medida para cada caso, podemos convertê-las em outras unidades. Por exemplo, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. A cada 1 centímetro, temos 10 milímetros. Então, 1 metro também será igual a 1000 milímetros. Poliedros e não poliedros. As figuras geométricas espaciais são classificadas em poliedros e não poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais que têm todas as suas faces planas e não rolam com facilidade quando colocadas em cima de uma mesa. Exemplo: cubo, pirâmide e paralelepípedo. Os não poliedros são figuras geométricas espaciais que possuem pelo menos uma de suas faces arredondadas e, se colocadas em cima de uma mesa, rolam com facilidade. Exemplo: cilindro, cone, esfera. Comparação de números com 4 ordens. Observem os seguintes algarismos: 3, 1, 2 e 4. Agora, vamos formar 4 números com esses 4 algarismos, usando sempre o quadro de ordens. Observem. Quando organizamos os algarismos no quadro de ordens, não podemos esquecer que isso deverá ser feito sempre da direita para a esquerda. Agora eu irei formar 4 números diferentes com esses 4 algarismos. Então, eu terei o 4 na unidade, 1 na dezena, 2 na centena e o 3 na unidade de milhar. E eu terei o número 3.214. Agora, vamos utilizar esses mesmos algarismos para formar outro número diferente. Então, vamos lá. Aqui eu colocarei o 3 na unidade, o 2 na dezena, o 4 na centena e o 1 na unidade de milhar. E aí, eu formei o número 1423. Vamos formar outro número. Vamos lá. Aqui eu terei o 1 na unidade, o 3 na dezena, o 2 na centena e o 4 na unidade de milhar. E eu formei o número 4.231. Agora, iremos formar mais um número. Vamos lá. Agora, eu irei colocar o 2 na unidade,
o 4 na dezena, o 1 na centena e o 3 na unidade de milhar. E eu formei o número 3.142. Agora, vamos fazer a comparação entre esses 4 números que nós formamos. Qual é o maior número formado? O maior número que nós formamos é o número 4.231. E o menor número formado, qual é? O menor número é 1.423. E se eu for comparar os outros 2 números formados, o número 3.214 e o número 3.142, qual é o maior número? 3.214 é maior que 3.142. Correção do plano de estudos. Vamos lá. Exercícios de revisão. Observe a tabela abaixo e responda as questões 1 e 2. Questão 1. Um orfanato iniciou uma campanha de arrecadação de latinhas de metal em 2013. Com a venda do material arrecadado, seria montada uma brinquedoteca para as crianças. Observe a tabela acima com a quantidade de material arrecadado nesse ano. Quantas toneladas foram arrecadadas nos quinto e sexto bimestres juntos? Para descobrir, vamos somar as quantidades do quinto e do sexto. 184 mais 219. 4 mais 9, 13, coloco 3 e vai 1. 8 mais 1, 9, com 1 que foi 10, coloco 0 e vai 1 novamente. 1 mais 2, 3, com 1 que foi 4. E vamos marcar a alternativa A. Foram arrecadadas 403 toneladas. Questão 2. Sabendo que o sexto bimestre foi o de maior arrecadação e o primeiro bimestre o menor, responda quantas toneladas arrecadaram a mais no sexto bimestre. Para resolver essa questão, faremos uma subtração entre o número do sexto bimestre, que é 219, e o número do primeiro bimestre, que é 124. Vamos subtrair. 9 menos 4, 5. 1 menos 2 não posso. Tiro daqui do 2, 1, né? Que fica valendo de 1. E agora eu tenho 11 menos 2, que ficará 9. 1 menos 1, 0. A alternativa correta é a alternativa C. A diferença foi de 95 toneladas. Questão 3. Na brinquedoteca construída para as crianças, existem 7 tipos de brinquedos diferentes e 5 brinquedos de cada tipo. Quantos brinquedos colocaram na brinquedoteca ao todo? Vamos descobrir através da multiplicação. Iremos pegar os tipos de brinquedo, que são 7, e multiplicar pela quantidade de cada brinquedo, que são 5. 7 vezes 5, 35. Alternativa correta, letra B. Colocaram 35 brinquedos ao todo. Questão 4. Sabendo que temos 35 brinquedos ao todo, porque são 7 tipos de brinquedos e 5 brinquedos de cada tipo. Se distribuirmos todos eles em 5 prateleiras, quantos brinquedos ficarão em cada? Então, vamos lá. Vamos pegar o total, que é 35, e vamos dividir pela quantidade de prateleiras, que são 5. 35 dividido por 5,
7, porque 7 vezes 5, 35. 35 para chegar a 35, resta 0. Alternativa correta, letra D. Em cada prateleira terão 7 brinquedos. Questão 5. As prateleiras são muito grandes. A maior delas possui 300 centímetros. Quantos metros ela possui? Então, crianças, sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Logo, 300 centímetros será igual a 3 metros. Alternativa correta, letra C. Ela possui 3 metros. Questão 6. Um dos brinquedos da brinquedoteca é esse dado abaixo. Ele se assemelha a um cubo. Sobre ele, marque a opção correta. Sabemos que um cubo possui 6 faces. Ele possui 12 arestas e possui 8 vértices. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 7. Todos os dias, muitas crianças visitam a brinquedoteca. Na última semana, 8.754 crianças passaram por lá. Escreva como se lê esse número. Então, vamos lá ver em que opção esse número está escrito corretamente. E a opção em que o número está escrito corretamente é a opção C. Questão 8. No mês de fevereiro, 7.954 crianças estiveram na brinquedoteca. Sobre esse número, marque a opção correta. Letra A. Ele é menor que 7.955? Ele é igual a 7.984? Ele é menor que 7.354 ou ele é maior que 7.968? Opção correta, letra A. Ele é menor que 7.955. Questão 9. No mês de março, 4.315 crianças estavam presentes e no mês de abril, 3.458. Quantas crianças estiveram na brinquedoteca ao todo nesses 2 meses? Para saber, iremos fazer a adição dos 2 meses. 4.315 mais 3.458. 5 mais 8, 13. Coloco 3 e vai 1. 1 mais 5, 6. Com 1 que foi 7. 3 mais 4, 7 também. 4 mais 3, 7. A opção correta é a letra C. Nesses 2 meses estiveram na brinquedoteca 7.773 crianças. Questão 10. Sabendo que em abril 3.458 crianças brincavam na brinquedoteca e em fevereiro 7.954, quantas crianças brincaram a mais no mês de fevereiro em relação ao mês de abril? Para descobrir essa diferença, iremos fazer o cálculo da subtração. 7.954 menos 3.458. Vamos lá. 4 menos 8 eu não posso. Tiro 1 lá do 5, que fica valendo de 4, e agora eu tenho 14. 14 menos 8 é igual a 6. 4 menos 5 também não posso. Vou tirar 1 lá do 9, que fica valendo de 8. E agora eu tenho 14 menos 5, que é igual a 9. 8 menos 4, 4. 7 menos 3, 4 também. Resposta correta, letra D. Em fevereiro, estiveram presentes 4.496 crianças a mais que no mês de abril. E nossa revisão termina aqui. Um beijão para vocês. Até a próxima. Fiquem na paz. Tchau.